23 de janeiro de 2026, leitura de Provérbios, capítulo 23. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo. Todos os meses, desde 2023, nós estamos fazendo a leitura mensal do livro de Provérbios. Porque o livro de Provérbios é um livro que foi escrito com o propósito de trazer sabedoria para a tomada de decisões certas em todas as áreas da sua vida. É um livro que Deus usou o rei Salomão, derramando sobre ele a sabedoria para que ele deixasse para todos nós essas revelações de como ser uma pessoa que encontra a felicidade. Muitas pessoas buscam a felicidade nas coisas dessa vida, mas não conseguem encontrar a felicidade. Tanto que você conhece pessoas muito ricas e que dizem que o dinheiro que elas têm não dá felicidade. Elas vivem buscando ocupar a mente o dia todo para que possam se aliviar e fugir do medo do vazio. Conheço pessoa que diz que, apesar de ter muito dinheiro, uma bela casa na praia, não consegue ir até a praia, porque vive com tantas guerras com os filhos, com as noras, que não consegue encontrar felicidade em usar a casa da praia, apesar de ser uma casa muito bonita, muito cara, muito grande e a pessoa ter bastante riqueza. A pessoa fala: eu não sei para que tanta essa riqueza, mas o único lugar que eu sinto alívio é quando eu estou longe e no meu trabalho, porque no trabalho eu sei que sou eu que mando, sou eu que determino as regras, sou eu que dou as ordens, e quando eu estou aqui nesse controle do meu negócio, eu me sinto bem. Então, eu prefiro ficar trabalhando a ficar perto das pessoas da minha família. Veja que o dinheiro, ele é muito bom, mas quando ele vem acompanhado do temor a Deus. E o livro de Provérbios, ele fala justamente isso. No capítulo 1, ele diz que esse livro foi escrito para trazer a sabedoria sobre como ter uma vida feliz. E no capítulo 1, no versículo 7, está escrito que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Significa que o começo da nossa vida em busca da realização da felicidade está em temer ao Senhor. E temer ao Senhor significa ter absoluto respeito pelo Senhor, e ter absoluto respeito pelo Senhor significa colocá-lo como prioridade da vida. Deus criou os céus e a terra, conforme o registro de Gênesis no capítulo 1. Lá está escrito, logo que você abre a Bíblia, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então existe um princípio de todas as coisas. Você nasceu no ventre da sua mãe, mas antes que você nascesse, Deus já havia criado os céus e a terra. Então tudo o que nós vivemos aqui nessa terra, tudo o que você pode desfrutar quando você olha para o céu, quando você vê o sol, quando você vê o brilho da lua e das estrelas à noite, quando você experimenta o vento que bate no seu rosto, a brisa que é suave, quando você pode desfrutar de um dia de calor na praia, ou quando você tem condição e saúde
para exercer o seu trabalho, quando você consegue completar os seus cursos, os seus treinamentos, os seus estudos, quando você conhece uma pessoa que é boa, com quem você pode se casar e ter um relacionamento, tudo isso vem de Deus. Então, por isso, Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Porque quando você entende isso, você coloca toda a sua vida no direcionamento de louvar e adorar a Deus. Isso está escrito em Provérbios, no capítulo 1. Em Provérbios, no capítulo 2, está escrito como que você teme a Deus. Lá está escrito que se você inclinar os seus ouvidos para ouvir as palavras da sabedoria e prestar atenção com o seu coração para que você guarde esses mandamentos, e se você abrir a sua boca e erguer a sua voz, dizendo que você quer receber a sabedoria acima de tudo, e se você buscar a sabedoria como quem busca tesouros escondidos, então você vai entender o que significa o temor ao Senhor. O capítulo 2, em resumo, diz que você deve prestar atenção em relação aos ambientes que você frequenta. Se você vai em festas, em baladas, em danceterias, em lugares onde as pessoas se unem para ficarem longe de Deus, procurando preencher o seu vazio com bebidas, com comida, com sexo, com mentiras, com pensamentos e formas de enganar e trapacear outras pessoas, você vai ouvir o mal. E aquilo que você escuta influencia o que você guarda no coração. Então, Provérbios capítulo 2 está dizendo: busque lugares que falam a respeito do amor de Deus, que falam a respeito de Deus. Busque pessoas que têm relacionamento com Deus, para que você escute os testemunhos daquilo que Deus faz pelas pessoas que o buscam, para que a sua fé aumente, para que você veja perto de você, nas pessoas ao seu redor, tudo o que ele faz, para que dessa forma você vá cada vez mais chegando perto dele. Provérbios capítulo 3 fala que se você ouvir bem os mandamentos e decidir confiar em Deus e reconhecê-lo em todos os seus caminhos, você será agraciado com o favor do Senhor. O favor do Senhor é quando ele faz um favor para você. Quando alguém faz um favor para nós, nós pedimos: me faça um favor. Nós estamos pedindo que a pessoa nos faça aquilo como uma forma de nos ajudar. E o capítulo 3 fala: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, não se apoie no seu próprio entendimento, mas reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará os caminhos tortos. Provérbios capítulo 3 traz uma promessa de que se você reconhecer a ele até mesmo aquilo que não foi certo, que você fez de errado, ele consegue colocar o seu caminho no lugar certo. Quando fazemos alguma coisa errada, leva um tempo para que ele coloque as coisas no caminho certo, mas ele vai, na medida em que você vai conversando com ele, falando com ele, pedindo ajuda dele, ele vai colocando as coisas no caminho certo. Se você fez alguma coisa errada, se você fez uma besteira na sua vida, se você fez uma coisa terrível e você olha para trás e pensa: isso aqui não tem conserto. Tem conserto. Muitas pessoas praticaram crimes, foram para a prisão
receberam a mensagem de Deus pelos grupos de evangelismo que fazem esse trabalho nas prisões, saíram de lá recuperados, estão trabalhando e sendo promovidos no seu trabalho. Essa semana mesmo, na, na terça-feira, agora, eu conversei com um irmão que deu esse testemunho. Ele ficou na prisão, cumpriu a sua pena, recebeu a palavra de Deus, saiu da prisão, entrou numa grande empresa, estava trabalhando e o testemunho dele foi o seguinte: ele disse que em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 1, está escrito assim: há tempo para todo propósito debaixo do céu e aqui na terra. E ele disse no seu testemunho: muitas pessoas trabalham comigo e com suas habilidades e queriam receber muito rápido a promoção dentro da empresa. E ele estava dizendo ali: eu fiquei em silêncio e fiquei pedindo a Deus que me abençoasse e que eu pudesse fazer o melhor do meu trabalho ali. O meu compromisso com Deus era fazer o meu melhor, trabalhar para honrar e agradar a Deus, fazendo tudo da melhor maneira possível, não pelo homem, mas como um cristão que tem o compromisso de sempre realizar o melhor em tudo que faz, sendo diligente, fugindo da preguiça, obedecendo às determinações superiores, cumprindo tudo de maneira justa. E ele disse que quando deu a semana passada, ele foi chamado e recebeu a promoção que muitas pessoas queriam receber, dizendo, fazendo o trabalho, querendo bajular, agradar os superiores, mas os superiores perceberam que toda aquela bajulação e aquele tratamento era porque eles queriam passar na frente da promoção. E ele disse que o superior dele, quando conversou com ele, disse: nós temos observado o seu comportamento, que você faz o melhor sempre, está sempre disponível, realiza o trabalho e atende bem a todos e nunca ficou criando situações de bajulação e querendo avançar no tempo, antes do tempo. E isso foi o que observaram e notaram nele. Então, é um irmão que trabalha como obreiro na casa do Senhor, e ele disse que ele se comprometeu a obedecer a Deus. Em Provérbios, no capítulo 3, e por que eu estou falando desse irmão? Porque justamente ele cumpriu a sua pena, recebeu a palavra de Deus e decidiu: eu vou honrar a Deus. E de honrar a Deus, ele conseguiu receber a bênção dele e está prosperando, ele mudou a vida dele. E Provérbios capítulo 3 fala sobre isso. Não te estribes no seu próprio entendimento, mas reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e ele endireitará os caminhos tortos. Se você confiar no Senhor, você pode ter feito coisas erradas, mas o Senhor sabe como endireitar aquilo que está torto e trazer o seu caminho para perto do reino dele e mudar a sua vida e mudar a sua história. Em Provérbios, no capítulo 4, está escrito que tudo nessa vida depende de você buscar a sabedoria. Lá em Provérbios, no capítulo 4, no versículo 7, está escrito assim: de tudo o que você precisa buscar, você deve buscar a sabedoria. Está escrito lá no versículo 7, adquira a sabedoria com tudo o que você possui, adquira o conhecimento, o entendimento, porque no versículo 23 do mesmo capítulo 4, você precisa guardar o seu coração, porque é do coração que vão sair as respostas para a sua vida.
Quando o Provérbios 4, no versículo 23, fala para guardar o coração, ele está dizendo para guardar as suas emoções. Muitas pessoas, quando se envolvem com alguém, acabam tendo decepções e com essas decepções guardam mágoas, iras, ódio, rancor. Algumas pessoas ficam observando as redes sociais e olhando e cobiçando o que outras pessoas estão comprando e muitas vezes alimentando inveja. Quando você não guarda o seu coração e deixa a cobiça, a inveja, ou quando você se envolveu com alguém, ou trabalhou com alguém, ou teve, de alguma forma, algum relacionamento com alguém que te decepcionou, que de repente fez um mal a você, ou que de repente mentiu e enganou, você precisa perdoar, porque se você mantém sentimentos negativos, emoções do passado que você carrega, isso tudo impacta em como você se relaciona com as outras pessoas que você vai conhecer. Existem pessoas que ficam bloqueadas, elas não conseguem mais fazer amizade com ninguém, não conseguem confiar em mais ninguém, não conseguem se relacionar com mais ninguém, porque ficam com mágoas e ficam carregando emoções que precisam ser curadas, que precisam ser tratadas. Uma das formas de tratar essas emoções é lendo a palavra de Deus e buscando aplicá-la no seu dia a dia, na sua vida. Quando você lê o livro de Provérbios no capítulo 18, fala que nós dependemos das outras pessoas e que toda pessoa que se isola, ela acaba buscando o seu próprio interesse e acaba se prejudicando. Mas aquele que é sábio, ele procura amigos, mas não basta procurar amigos apenas para passar o seu tempo. É necessário buscar amigos que possam levar você para mais perto de Deus. Provérbios capítulo 13, no versículo 20, diz assim: anda com o sábio e você se tornará sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Então, ande com pessoas, porque nós precisamos ter pessoas ao redor para nos levar adiante, mas ande com sábios. Os sábios são aqueles que buscam cumprir os mandamentos do Senhor. Isso está escrito em Provérbios capítulo 4, então, adquira sabedoria. Provérbios capítulo 5 fala sobre o adultério, dizendo que você precisa cuidar do seu casamento, do seu relacionamento e desfrutar da alegria da sua esposa, do seu marido e cuidar da sua casa, porque se você der lugar para a mulher estranha, ou seja, para a mulher que aparece no supermercado, na rua, dentro do transporte público, quando você está dirigindo e de repente aparece aquela mulher que chama a sua atenção e que de repente você conversa com ela e acaba sendo atraído por ela, você acaba prejudicando e a sua vida, o seu casamento e aquilo que você conquistou com a sua esposa, você vai deixar na mão de estranhos. Provérbios 5 fala: por que você vai deixar tudo o que você conquistou com estranhos? Não se deixe prender pelos olhos da mulher estranha, nem pelas suas palavras, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, mas o seu fim é amargoso. E quando o Provérbios 5 fala da mulher estranha, ele também fala do homem estranho. O mesmo conselho de Provérbios 5 é para você que é casada, que também existem mulheres que se deixaram levar por um homem estranho e que colocaram a perder a riqueza da família. Provérbios 5 fala para cuidar da família para que as riquezas não se percam. Quantas pessoas, por causa de uma aventura, acabaram fora do casamento, perderam o seu patrimônio. Um divórcio
faz com que tudo que foi construído ao longo de anos se perca muito rapidamente com venda das casas, dos carros por valores abaixo do preço. Tem até investidores que dizem que o melhor negócio é comprar casas e carros de divorciados. Eles dizem, a pessoa não quer ver a cara do outro, um não quer ver a cara do outro, e você oferece 70%, 60%, até 50% do carro, da casa, e a pessoa fala, pode levar, porque o que eu quero é acabar com esse negócio o mais rápido possível. Então, cuide do seu casamento. Provérbios 6 fala a, contra a preguiça. E vamos parar por aqui. O objetivo de falar a respeito desses capítulos iniciais de Provérbios é despertar a curiosidade de você que é novo no canal, que nunca leu Provérbios e que de repente pensa que a Bíblia é um livro antigo e que é um livro quadrado e que é um livro que não traz nada a não ser um monte de regras que você tem que obedecer e ser uma pessoa que vai ficar ajudando a enriquecer os pastores ou que ajuda pessoas mentirosas e enganadoras. Não é nada disso. A Bíblia é a palavra de Deus. E Deus usou o rei Salomão para escrever esse livro de Provérbios. E se você meditar em Provérbios e seguir o temor ao Senhor, você vai ter uma vida feliz, porque é isso que a Bíblia promete. Quando você segue ao Senhor, você vai encontrar o caminho da felicidade nessa vida, o sentido da vida, o propósito dessa vida. Voltando para aquela pessoa que eu falei no começo do vídeo, que tem uma casa muito cara, mas que prefere ficar o tempo todo no trabalho, nós lemos aqui em Provérbios, vamos entrar aqui no capítulo 17, que fala aqui no versículo 1, ó, melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade do que a casa cheia de vítimas com contenda. Uma casa que tem muita riqueza, que tem o boi gordo, mas em que as pessoas só estão preocupadas umas consigo mesmas, onde elas não se respeitam, as pessoas que estão naquela mesa com o boi gordo são vítimas, vítimas da ganância, vítimas do seu egoísmo, vítimas da sua falta de compreensão de uns com os outros, vítimas da falta de amor das pessoas dentro da própria casa. Então o versículo 1 aqui de Provérbios 17 fala que melhor é um bocado seco e com ele a tranquilidade. Não é que a Bíblia promove a pobreza, mas ela diz, se for para você ter uma comida simples, mas um prato de hortaliças, mas com as pessoas, com amor, com união, com respeito, com comunhão, que gostam de estar juntas na família, vale mais do que você ter um monte de dinheiro numa casa muito grande, muito bonita, mas com vítimas, pessoas que não se entendem, que vivem discutindo. Hoje nós vamos ler Provérbios 23, é dia 23, e nós vamos ler Provérbios 23. Como eu falei no começo do vídeo, Provérbios tem 31 capítulos. Então, nesse mês de janeiro, se você ler um capítulo por dia, você já conhece o que Provérbios ensina a respeito da vida. E se você fizer essa leitura todos os meses, ao longo dos anos, você vai aplicando na sua vida, você vai melhorando e corrigindo as coisas que você não percebeu, alinhando com a vontade de Deus, e isso vai trazer mudança para você. Capítulo 23 é um capítulo que fala sobre glutonaria e sobre bebedice. A glutonaria, que é o hábito de comer demais, a pessoa que sente prazer, que vive a vida para comer, que fala, a minha vida é para viver comendo, ou a minha vida é para viver bebendo.
Provérbios capítulo 23 fala: você não deve viver para a comida, você não deve viver para a bebida. Pessoas que ficam acorrentadas na bebida e na comida não prosperam. As pessoas ficam querendo festas, as pessoas ficam o tempo todo caçando qual que é a próxima festa que eu vou, aonde que eu posso fazer uma boquinha, aonde que eu posso comer de graça. E tem muitas pessoas que ficam procurando essas ocasiões. Uma pessoa que fica dominada pela glutonaria, ela acaba perdendo o respeito, o amor ao próximo. A pessoa pensa, vou lá no casamento do fulano, vou na festa de aniversário do fulano, mesmo que a pessoa nem goste da pessoa, a pessoa procura uma ocasião para estar ali por causa da comida, por causa da bebida. Em Provérbios capítulo 23 fala que a vida não é sobre comida e não é sobre bebida. Como nós falamos em Provérbios 1, a vida é sobre o temor a Deus, sobre a pessoa que teme a Deus. Ela vai em uma festa, ela vai num aniversário porque ela tem consideração, ela tem amor pelas pessoas, ela está ali porque ela realmente quer o bem daquela pessoa. Quantas pessoas fazem festas de casamento, de aniversário e procuram convidar várias pessoas querendo preencher o seu vazio, querendo a aprovação das outras? Também existem pessoas que fazem isso. Você não precisa disso. Você tem o amor de Deus, que é maior do que você correr atrás do amor de pessoas querendo comprá-las com aquilo, com uma festa ou com aquilo que você tem de alguma forma para agradar a pessoa, para que você consiga a aprovação delas. Você deve buscar a aprovação de Deus. Se você tem a aprovação de Deus, você vai receber a graça dele, o Espírito Santo que vem dele. E Provérbios capítulo 3, quando fala que você reconhece a ele, lá está escrito que o favor de Deus envolve as riquezas, a vida longa e a honra. Deus dá isso para aqueles que têm, que buscam a ele. Então vamos começar aqui Provérbios 23, que fala aqui nos versículos 1, 2 e 3. Quando te assentares a comer com um governador, atenta bem para o que se te pôs diante. Versículo 2, e põe uma faca na tua garganta, se és homem glutão. 3, não cobices os seus manjares gostosos, porque são pão de mentiras. Os versículos 1, 2 e 3 falam que tome cuidado quando você for convidado para comer com alguém que é importante. O governador aqui é qualquer pessoa que ocupa um cargo maior, que de repente é dono de uma empresa, você foi convidado para participar de um almoço, de um jantar com essa pessoa e o versículo, esses textos aqui dizem: preste atenção naquilo que você vai comer. Não vá pela comida, porque quando essa pessoa convida você, ela pode convidar para ver como você age, o que você tem para falar, como você se veste, como é você. A pessoa pode estar interessada em saber a teu respeito para tirar uma impressão a respeito de quem você é. Se você é uma pessoa que tem compromisso com Deus e você vai ser colocado diante de uma pessoa importante, você vai ter a palavra de Deus para dizer à pessoa. Muitas vezes Deus coloca os seus filhos, as suas filhas, na frente dessas pessoas para falar do amor de Deus. E se você vai pela comida, olhando, nossa, é uma oportunidade, vai ter comida boa, eu vou aproveitar e comer. Você perdeu uma oportunidade de mostrar o seu valor enquanto profissional, se é uma entrevista de emprego, enquanto ser humano, se dependendo do lugar que você vai, de mostrar que você tem uma mensagem de Deus para alcançar aquela pessoa e as pessoas naquele evento. Então não vá pela comida, não seja escravo disso. Até porque
aqueles que confiam em Deus. Tem uma passagem lá no Salmo 23 que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você pode pedir a Deus que Deus prospere a sua vida. Toda a leitura de Provérbios fala que se você for diligente, ou seja, se você for uma pessoa que se dedica, que desenvolve habilidades, que busca sabedoria, que aumenta suas fontes de riqueza, você vai ter para você ter a fartura na sua mesa. E no Salmo 81, está escrito que se você anda com ele e se você agrada a Deus, ele dá o mel puro que sai da rocha. Mel puro que sai da rocha fala sobre o melhor que Deus tem para dar aos que confiam nele. Então você não precisa ficar com aquela fome de comer a comida ou manjar que é oferecido por alguém importante. Quando você é convidado para esses eventos, não vá pela comida. Preste atenção no que você pode colher como fruto da sua participação nesse evento. Preste atenção. E às vezes, a pessoa oferece o banquete só para experimentar você, para estudar o seu comportamento, a sua reação. Aqui no versículo 4 e 5, não te canses para enriqueceres, dá de mão a tua própria sabedoria. O versículo 4 está dizendo, não fique correndo atrás da riqueza. Se você for, o livro de Provérbios fala que se você for diligente, se você buscar fazer bem o que você faz, você vai enriquecer. A riqueza vem como uma consequência de você buscar a sabedoria e de você saber onde aplicar o seu esforço, o seu recurso, desenvolvendo o seu talento, a sua habilidade e servindo a mais pessoas. A questão da riqueza é, quanto mais pessoas você atende, mais você obtém a riqueza. Então, e quanto melhor você atende, mais você prospera. Agora, a pessoa que luta para conseguir a riqueza, isso dá de mão à sabedoria, vai contra a sabedoria. Voltando no caso daquela pessoa que eu falei no começo do vídeo, essa pessoa trabalha só para conseguir a riqueza. E a alegria dela está em estar na empresa, nos negócios. E isso afeta a convivência familiar. Do que adianta a ter tanta riqueza se não se tem a família? O livro de Provérbios fala sobre a riqueza, sobre a felicidade em um aspecto global, sobre ter o sentido da vida. Veja o que está escrito aqui em Eclesiastes 4. Aqui estamos em Eclesiastes 4, veja o versículo 8. Há um que é só e não tem segundo. Sim, ele não tem filho, nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim. Nem os seus olhos se fartam de riquezas. E ele não diz, para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha ocupação. Aqui em Eclesiastes 4 está dizendo que existem pessoas que são assim. Não tem filho, não tem irmã, não tem esposa e trabalha e trabalha e trabalha e a vida dele é mais dinheiro, mais dinheiro. E a pessoa não para pensar, para quem vai ficar tudo isso? Isso é vaidade e uma ocupação que não tem sentido. Veja que na sequência, no versículo 9, ele fala: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Aqui no versículo 9, ele está falando que ter uma pessoa junto dá prosperidade. Ele fala no versículo 10, porque se um cair com doença, com tristeza, com alguma dificuldade, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. E o versículo 11, também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará?
Versículo 12: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Veja aqui que esse texto fala sobre não gastar a sua vida correndo, se cansando em busca da riqueza, porque a vida a dois, ter uma família, viver com família é importante. Voltando para Provérbios 23, agora no versículo 5. Porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, porque certamente isso se fará asas e voará ao céu como a águia. Ele está completando o versículo 4, que fala: não te canses em busca da riqueza, porque isso vai dar de mão contra a sabedoria, dá de mão, ou seja, vai contra a sabedoria. O 5 fala: por acaso você vai fitar, ou seja, vai colocar os seus olhos fixos naquilo que não é nada, porque certamente isso, essa luta por riqueza, vai criar asas e vai voar ao céu como águia. Fica como uma ilusão. Vai para o céu e você perde a sua vida. Quando fala aqui que você ficar com os olhos na riqueza, cria asas e voa ao céu como águia, significa que você vai ficar olhando para a riqueza como seu alvo e você vai perder de viver a sua vida. Os seus olhos vão ficar sempre lá em cima, buscando a riqueza, e você vai perder o relacionamento, o convívio com a sua família, você vai perder a experiência de viver e desfrutar essa vida com tudo o que Deus reservou para essa vida. Versículo 6. O 6, o 7 e o 8 volta nessa ideia da comida, que é o ponto principal de Provérbios 23. Veja o 6. Não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobices os seus manjares gostosos. 7. Porque como imaginou na sua alma, assim é. Ele te dirá: come e bebe, mas o seu coração não estará contigo. 8. Vomitarias o bocado que comeste e perderias as tuas suaves palavras? Veja que os versículos 6, 7 e 8 falam sobre isso, sobre a pessoa que realiza um banquete e convida alguém só para ver como que é essa pessoa. E ele fala: pode comer à vontade, fique à vontade, mas na verdade ele tem um interesse, ele quer saber a respeito alguma coisa de você, ou de repente não é sobre você, mas ele convidou várias pessoas porque o interesse dele é ocupar o vazio da alma dele. Tem aquela pessoa que fala: vou fazer aqui uma festa numa sexta-feira à noite só para eu ter uma companhia, mas eu não quero que as pessoas comam muito não, mas eu quero preencher a minha vida. O ser humano, ele é muito... Às vezes a gente pensa: será que alguém pensa assim? Mas nós nunca sabemos o que as pessoas estão pensando. As pessoas, elas têm muitos mistérios que elas guardam dentro do coração delas. E Provérbios aqui está dizendo: você não sabe se a pessoa está ali te convidando e realmente ela quer que você coma aquilo. Por isso, Provérbios 23 fala: não seja uma pessoa gulosa, não seja um glutão, senão você vai cair nessas armadilhas. A pessoa convida você e você vai pela comida porque você é escravo da comida. Mas se você não é escravo da comida e você não se prende a isso, você vai ter tranquilidade de recusar um convite desse. Você vai dizer assim: obrigado, mas eu vou estar comprometido com outra coisa. E você vai ter tranquilidade de se livrar desses tipos de convite, porque você vai ter a percepção, pela sabedoria de Deus, que aquele convite não é um convite sincero, não é um convite verdadeiro. Agora aqui no versículo 9: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. O versículo 9 está dizendo: se você corrige um tolo, ele não quer saber. Ele quer saber de continuar no caminho errado.
E lá em Provérbios, no capítulo 9, fala até que não corrija o tolo, porque aquele que corrige o tolo toma sobre si a sua mancha. Ou seja, o tolo, quando você corrige ele, ele ainda vai dizer a você: quem você pensa que é para falar alguma coisa para mim? Você acha que você é o certinho, que você é a certinha, que você é o moralista, a moralista para dar opinião na minha vida? Isso é o que o tolo faz. Você quer ajudar ele, mas ele coloca a mancha da tolice dele em cima de você. Então lá em Provérbios 9 fala: não corrija o tolo, mas repreende o sábio, e ele te amará. E aqui no versículo 9 ele repete essa ideia: não fales aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Aqui no versículo 10: não removas os limites antigos, nem entres nas herdades. Herdades é propriedades. Nas propriedades dos órfãos. 11: porque o seu redentor é forte. Ele pleiteará a sua causa contra ti. O versículo 10 e 11 está dizendo: não pegue nada de alguém que é mais pobre que você. Aqui ele fala dos órfãos, mas o órfão fala a respeito de quem não tem pai, não tem mãe. Fala a respeito de quem é vulnerável. Não pegue nada de quem precisa, de quem passa por dificuldades, porque Deus está vendo que eles estão passando por aquela situação e Deus protege aquilo que é deles. Se você toca naquilo que é deles, você atrai maldição sobre a sua vida. Na hora que você toma alguma coisa de alguém que é vulnerável, parece que você recebeu uma vantagem. Ah, foi muito fácil de ganhar isso aqui. Mas depois, aquilo se reverte como doenças, como desentendimentos em casa, porque você carrega o mal sobre você. Não faça, não queira pegar aquilo que não é seu. E olhando Provérbios 23 numa visão maior, podemos dizer que Provérbios 23 diz assim: cuide daquilo que é seu. Cuide de você ter o seu, lendo junto com todo o livro de Provérbios. Busque ter o temor a Deus, que o próprio Deus abençoa você. Você não precisa querer comer na casa dos outros. Você não precisa querer pegar o que é dos órfãos, querer pegar o que é dos outros. Você também não precisa ficar correndo atrás de riqueza financeira, de dinheiro, como se isso fosse a coisa mais importante da vida, porque quando você tem a Deus, você vai ser diligente, você vai desenvolver a sabedoria, você vai ter as suas habilidades, você vai saber aplicar o seu dinheiro, você vai saber dizer não quando alguém te pedir dinheiro emprestado. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 6. Lá fala: não seja fiador do seu companheiro. Significa também: não empreste o seu dinheiro para os outros. Porque se você fizer isso, se você não souber dizer não, os outros também vão arrancar o que é seu. Provérbios 23 traz um aviso: não fique com essa ideia. Tem pessoas que ficam assim: o que eu posso ganhar? Elas estão sempre olhando com interesse em saber o que elas podem arrancar do outro. Ah, ali vai ter uma festa, ali vai ter a bebedice, ali ó, eu posso pegar isso desse, daquele. Não tenha essa visão, mas tenha uma visão de que você é próspero, de que você tem sabedoria. Se você tem a sabedoria, você cresce. Prosperidade significa crescimento. Você cresce com a sabedoria. E quando você prospera, você vai crescendo, a riqueza vem como consequência natural. Você tem o que você precisa. Você não precisa ficar correndo atrás dos outros como uma pessoa que está ali querendo tirar vantagem dos outros. Versículo 12: aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Veja o versículo 12: aplique o seu coração para a disciplina. É o que nós falamos lá em Provérbios 4:23. De tudo que você precisa guardar, guarde o teu coração, porque é do coração que saem as respostas da vida. Uma pessoa com o coração ferido, machucado, com raiva, com ódio, carregado de inveja, acaba trazendo isso nos seus comportamentos no dia a dia.
uma pessoa raivosa que está carregada com ciúmes, com ódio, com rancor, ela vai trazer o quê? Contenda, divisão, guerra. Então aplica a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Não fique em rodas de fofocas, pessoas que falam mal dos outros, pessoas que vivem reclamando, pessoas que são negativas, porque isso vai, mas use os seus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, para buscar o conhecimento a respeito do seu trabalho, a respeito dos seus projetos, a respeito dos seus sonhos. Vá atrás daquilo que traz conhecimento para a sua vida. O livro de Provérbios fala que se você buscar a sabedoria, com a sabedoria você vai ter as saídas, as respostas. A sabedoria, lá no capítulo 9, fala que ela tem 7 pilares. Os pilares da sabedoria são a instrução, o conhecimento, os conselhos, a inteligência, o entendimento, o discernimento e a prudência. Nós falamos sobre isso. Quem busca sabedoria busca se instruir, tem curiosidade, quer saber a respeito de como resolver os problemas da vida. Ao invés de pensar, de reclamar, de ficar reclamando, a pessoa olha para o problema e ela pensa: como eu resolvo isso? Ter uma visão de como eu resolvo isso faz a pessoa ir atrás da instrução. Vou buscar instrução. A pessoa que vai se instruindo, ela adquire conhecimento. A pessoa que adquire conhecimento começa a ter dúvidas, começa a conversar com pessoas mais sábias e vai ouvir os conselhos. A pessoa vai ouvir os conselhos e ela vai usar o seu raciocínio, a sua inteligência, processando a instrução, o conhecimento e os conselhos que recebeu, pensando, meditando nisso, usando a sua inteligência. Isso vai dar entendimento para resolver o problema. Quando a pessoa tiver o entendimento de como resolver o problema, ela passa a ter discernimento. Discernimento é o 6º nível da sabedoria. Quando a pessoa tem discernimento, significa que você conversa com ela, ela fala: não faça isso, porque eu já vi isso aqui com tal pessoa, eu também já passei por isso, já estudei sobre isso, já li sobre isso, e a pessoa tem clareza sobre como resolver uma situação. E por último, o 7º nível da sabedoria é a prudência. A prudência é a capacidade de você escolher a melhor decisão diante de uma situação. Você come uma feijoada à meia-noite? Certamente que não, a não ser que você esteja com muita fome. Mas em geral você não vai comer uma feijoada à meia-noite. Você come no almoço de domingo, você come no almoço do sábado, mas à meia-noite não é prudente, porque antes de dormir você comer uma comida que é pesada. Então, você está dirigindo o seu veículo, o sinal ficou amarelo, você está bem longe do sinal. Você avança? Certamente que não, você para o seu veículo. Mas se você está perto do sinal e ele ficou amarelo, você pode passar. Então, a prudência é a capacidade de você tomar a melhor decisão em cada situação. E esse versículo 12 fala: aplique a disciplina ao teu coração e os teus ouvidos para as palavras do conhecimento. O 13: não retires a disciplina da criança, porque fustigando-a com a vara, nem por isso morrerá. 14: tu as fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Então aqui o versículo 13 e 14. Corrija os seus filhos. Nós estamos vivendo tempos em que existem crianças que mandam nos pais. Pais que não colocam limites nos filhos. Outro dia estava vendo um vídeo que uma criança de 4 anos, quando a mãe quis tirar o telefone celular ali, ela estava jogando ali naquele telefone, ela começou a gritar e começou a pegar os objetos e jogar tudo no chão. Como que uma criança chega no nível desse? Então ela chegou naquele nível de jogar as coisas no chão e começar a gritar e a berrar porque foi dado espaço para que essa criança fizesse isso. Então os versículos 13 e 14 dizem que nós temos que colocar limites nos nossos filhos. Se você não põe limites no seu filho, você vai criar pessoas narcisistas. Narcisista é aquela pessoa que pensa só em si. Tudo é para ela.
primeiro vem para ela. Os outros têm menos valor. O valor maior é nela. E uma pessoa narcisista vai trazer problemas no relacionamento. Ela sempre vai ver o outro como um capacho, uma pessoa que está ali para satisfazer a vontade dela. A pessoa narcisista é assim. Quando você não coloca limites no seu filho, ele pode se tornar uma pessoa que não sabe ouvir o não como resposta, e a pessoa pode se tornar uma pessoa perigosa, uma pessoa que é capaz até de matar alguém se não fizer a vontade dela. Então, colocar limites nos filhos e às vezes até dizer: não, você quer ganhar isso, mas nesse ano você não vai ter. Mesmo que você tenha a condição de dar aquilo. Mas quando você fala um não, você ensina que nem tudo é no nosso tempo, que nem tudo acontece como nós queremos, que na vida existem dificuldades e quando eu não consigo receber alguma coisa nesse tempo, o que eu faço? Isso vai gerar um sentimento de frustração, decepção, mas o seu filho vai aprender desde a infância a lidar com esse sentimento. E é importante a pessoa saber lidar com isso. Nem Deus atende os nossos pedidos no tempo que queremos. Ele nos corrige, ele nos disciplina. Lá em Hebreus, no capítulo 12, se você ler, lá está escrito assim, que toda disciplina, quando está sendo aplicada, não é motivo de alegria, mas depois que foi aplicada, desenvolve, traz a... Vamos ler aqui, eu não lembro exatamente. Aqui em Hebreus, capítulo 12, versículo 5, ó. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por ele fores repreendido. 6. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Veja que o texto de Hebreus, no capítulo 12, aqui fala que Deus até ele açoita aqueles que ele recebe como filho. Muitas vezes Deus ele vai dizer não, muitas vezes você vai colocar um projeto que não foi da vontade de Deus e Deus vai deixar que barreiras aconteçam na sua frente para dizer a você, você não faz o que você quer. Versículo 7, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Veja, o texto aqui fala de Deus sendo um Deus que é pai e um Deus que corrige. Versículo 8, mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Então, veja que o texto de Hebreus fala, o próprio Deus faz a correção para aqueles que o seguem. Agora veja aqui o versículo 11. É esse versículo que eu estava procurando aqui, ó. E na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Esse versículo diz que a correção, quando você está aplicando ela no presente, ela não parece de alegria. Ela traz tristeza, mas depois ela produz um fruto pacífico de justiça. O fruto pacífico da justiça nos exercitados por ela. Aqueles que foram treinados, eles vão ter o fruto pacífico da justiça. Eles vão saber lidar com os desafios da vida. Quando o seu filho que é corrigido por você recebe o seu não, ele vai saber lidar com isso. Ele vai saber, não deu certo agora, mas o que eu tenho que melhorar? O que eu tenho que fazer para conseguir obter o resultado? Talvez não é o tempo, não é a hora, e a pessoa vai saber lidar com isso. Voltando aqui para Provérbios 23, esqueci de falar outra coisa aqui. Essas cores aqui, estão sendo usadas intencionalmente. Então aqui a cor laranja claro são versículos que falam sobre sabedoria. Aqui a cor rosa são os versículos que falam sobre pobreza, sobre riqueza, sobre a questão do dinheiro. Aqui
A cor laranja escuro fala sobre recomendações para a família. Então aqui o versículo 13 e o 14, a recomendação para a família. Corrija os seus filhos. Aqui no versículo 15, filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se-á o meu coração, sim, o meu próprio. Deus está dizendo, se você for sábio, o próprio Deus vai ficar alegre por você. Versículo 16, e exultará o meu íntimo quando os teus lábios falarem coisas retas. Deus quer que você aprenda a sabedoria, que você encontre o caminho da felicidade, que você seja uma pessoa feliz. Versículo 17, a cor azul nós estamos usando para preguiça, para diligência, para o trabalho. O 17, não tenha o teu coração inveja dos pecadores, antes se no temor do Senhor todo dia. 18, porque deveras, deveras significa verdadeiramente, porque verdadeiramente, com certeza, há um fim bom, não será malograda, ou seja, não será frustrada a tua esperança. O versículo 17 e 18 está dizendo aqui que você não deve carregar a inveja no coração em relação aos pecadores, em relação àqueles que se desviam do caminho de Deus. Não sei por que ficou azul aqui, porque o azul nós estamos usando para preguiça e para diligência. Aqui, na verdade, devia estar em laranja claro, mas porque aqui é uma palavra de sabedoria. Não tenha inveja daqueles que vivem no pecado, daqueles que fazem as coisas erradas. A palavra pecado significa errar o objetivo. Nós dizemos que beber é pecado, fumar é pecado, se prostituir é pecado, mentir é pecado, porque toda pessoa que faz isso, ela está cometendo um erro. A pessoa que bebe está errando contra a sua saúde. A que usa drogas, a que fuma também, a que se prostitui, ela está destruindo a capacidade dela ter um relacionamento fiel com o seu esposo, com a sua esposa. Conheci um homem que estava na igreja, conheceu uma irmã que estava já há algum tempo batizada, se casou com ela, depois de 1 ano de casamento, ela disse que queria abrir o relacionamento. E ele perguntou para ela por quê, e ela disse, lá no passado eu vivia com vários parceiros, então eu estou há 1 ano só com você, então eu quero abrir o relacionamento. Isso uma mulher batizada na igreja. Então, aquele irmão ficou durante um tempo tentando trazer essa irmã para a palavra de Deus, não deu certo e ele teve que pedir o divórcio. Então, quando nós falamos aqui, por que eu falei disso? Porque a, a questão da prostituição, de se entregar hoje em dia, as pessoas falam assim, você pode sair com quem você quiser, na hora que você quiser, porque você é livre. Mas isso é uma armadilha. A pessoa vai nessa ideia de que ela sai com quantos quiser e depois ela encontra uma pessoa e se casa, mas o corpo pode se viciar em relação a isso. E aquela irmã, eu até acredito que quando ela aceitou a Jesus e se batizou, ela realmente quer seguir a Deus, quer seguir a Jesus. Mas o hábito que veio do mundo, para que saia dela, vai exigir que ela tenha um tempo de dedicação à oração, ao jejum, a um tratamento de repente com um terapeuta, alguma forma dela se libertar disso. E nem sempre a pessoa se liberta do álcool, da prostituição, das drogas ou dos vícios naquilo que é errado. Então, não tenha, o versículo 17 e 18, não tenha inveja dos pecadores, de quem, aqui no caso, de quem prospera enganando os outros, que consegue benefícios antes, se no temor do Senhor todo dia. Ou seja, coloque Deus em primeiro lugar e siga a palavra dele todo dia. Porque, o versículo 18, porque deveras, porque com certeza há um fim bom. Não será malograda a tua esperança, você não vai ser frustrado, você não vai ser frustrado em relação àquilo que você espera quando você coloca o seu plano, o seu projeto no Senhor. Versículo 19,
Ouve tu, filho meu, e sê sábio, e dirige no caminho o teu coração. Versículo 20. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. 21. Porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Como nós falamos, o foco de Provérbios capítulo 23 é sobre comida e bebida. Não se entregue a isso. Veja o versículo 19. Escute, filho, ouve tu, filho meu, e sê sábio, ou seja, seja sábio, e dirige no caminho o teu coração. Nós vamos lembrar aqui de João, capítulo 14, versículo 6, diz assim: Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, versículo 19: Ouve tu, filho meu, e seja sábio. Dirige em Jesus, porque Ele é o caminho, o teu coração. Dirija no Senhor o teu coração. Não estejas entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência faz trazer as vestes rotas. Nós já lemos Provérbios capítulo 20, que fala que o vinho, ele é escarnecedor. Todo aquele que cai no vinho nunca enriquecerá. Isso está escrito em Provérbios, capítulo 20. E aqui existe mais uma vez esse assunto: não se envolva com a bebida. Quem vive bebendo e comendo carne e a comilão acaba, como diz o texto aqui, na pobreza. Por que acaba na pobreza? A pessoa que vive entregue à glutonaria, à comilança e a bebedice, ela vai gastar todo o seu recurso fazendo festas. Ela não vai ter tempo para se dedicar a Deus. Ela não vai ter tempo de buscar a sabedoria, o crescimento na sua vida profissional, no seu estudo. Ela vai ficar completamente focada em festa e mais festa. E churrasco e mais festa e mais churrasco e mais festa. E a pessoa vai acabar tendo isso como seu ídolo. Isso passa a ser o seu Deus. A pessoa passa a viver só buscando diversão. Sem contar que a pessoa fica buscando essas festas como formas de esquecer do enfrentamento do dia a dia. A pessoa, vamos beber, vamos beber. E lá em Provérbios, no capítulo 31, está escrito aqui que não é próprio, aqui ó, não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio beber vinho. Aqui o versículo 6 e 7. Dai bebida forte aos que perecem e o vinho aos amargosos de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. Então aqui existe em Provérbios 31 um conselho de que a bebida faz as pessoas esquecerem das suas dores. 22. Ouve a teu pai que te gerou e não desprezes a tua mãe quando vier envelhecer. O versículo 22 diz: escute o conselho dos seus pais, respeite os seus pais. 23. Compra a verdade e não a vendas. Sim, a sabedoria e a disciplina e a prudência. O 23 fala: busque sabedoria. 24 e 25 aqui. Grandemente se regozija o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. 25. Alegrem-se teu pai e tua mãe, e regozije-se a que te gerou. Regozijar significa regozar, significa gozar de novo, significa ter alegria dobrada. Então o versículo 24 fala: grandemente se regozijará o pai do justo. Significa, se você for justo, justo é aquele que vive colado com a palavra de Deus. Lembre de roupa justa. A roupa justa é colada no corpo. O justo, ele estuda e busca a palavra de Deus e ele fica colado em obedecer a palavra de Deus. E o versículo 24 diz: grandemente se regozijará, grandemente terá alegria dobrada, vai regozar o pai do justo, o pai daquele que obedece a palavra de Deus. E o que gerar a um sábio se alegrará nele. 25. Que alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e que regozije-se aquela que te gerou. Ou seja, que você dê alegria para os seus pais, sendo sábio, sendo justo. Versículo 26. Dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. 27. Porque cova profunda é a prostituta, e poço estreito a estranha.
28, também ela, como um salteador. Salteador é um ladrão. Como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. O 26, o 27, o 28 estão dizendo: não se entregue para a prostituição. Não se entregue. Nós estamos falando aqui de Provérbios 23, que fala sobre comida, fala sobre bebida, fala também sobre não se entregar para o vício do sexo, para o vício da prostituição. Se você ficar preso nisso, como no caso daquela irmã que eu comentei aqui, que se casou com aquele irmão, ela fez isso no passado. Veja que se entregar a essa vida, a essa questão de sair com vários parceiros, acabou viciando o corpo dela. Então, dá-me, filho meu, teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Ou seja, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Como nós falamos lá em Provérbios 4, 23. Guarda o teu coração. Guarda o que entra no seu coração. E os teus olhos observem os meus caminhos. Quando você estiver olhando pelas ruas, preste atenção como você olha para as pessoas. Aqui, especificamente, o versículo 26, o 27 e o 28, ele está falando aqui do olhar, desse olhar lascivo, cobiçoso, que olha e busca a satisfação, o prazer carnal, nesse aspecto de ficar olhando, flertando, prestando atenção no corpo das pessoas. Porque cova profunda é a prostituta e poço estreito a estranha. Fala de cova profunda, fala de sepultura, fala de destruição da sua vida. Você vai ficar morto, você vai ficar morta, porque você vai ficar viciado nisso. Fala poço estreito. Imagine você ser jogado em cima, dentro de um poço estreito. A estranha, a pessoa que você pensa, é só uma conversinha. Não dê conversa. Seja uma pessoa sábia. Desvie o seu olhar. Fuja da pessoa estranha. Atraiu, chamou atenção. Você é casado, você é casada. Feche os olhos, desvie. Fuja, escape desse laço. 28. Também ela, como um ladrão, se põe a espreitar e multiplica entre os homens os iníquos. Em outras palavras, existe a pessoa mal intencionada que não tem vergonha de ficar com o homem casado, de ficar com a mulher casada, de praticar o adultério. Fuja dessa pessoa. E por último, terminando agora Provérbios 23, o versículo 29 até o versículo 35 falam sobre a bebida. Fala que 29, para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? 30, para os que se demoram perto do vinho, para os que andam buscando bebida misturada. 31, não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. 32, no seu fim, morderá como a cobra e como o basilisco picará. 33, os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. 34, e serás como o que dorme no meio do mar e como o que dorme no topo do mastro. 35, e dirás, espancaram-me e não me doeu, bateram-me e não senti. Quando virei a despertar, ainda tornarei a buscá-lo outra vez. Veja a condição da pessoa que se entrega para a bebida. Ela vai sofrer, ela vai ficar completamente perdida, acaba tropeçando, batendo, se machucando, acaba se envolvendo com a pessoa indevida. Quantas pessoas dizem, eu não sei como que eu acordei com aquela pessoa, não sei da onde que isso aconteceu, porque perderam o juízo na bebedice. Isso pode trazer sérias complicações para a sua vida, e essa é a leitura de Provérbios 23. E agora eu quero fazer um convite a você que de repente ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus. Deus, ele deixou toda essa palavra para nós e ele também entregou o seu filho Jesus
para morrer numa cruz por todos nós. A Bíblia conta que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, ou seja, o que é do mesmo gen dele, o único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando nós partirmos dessa vida, para onde vai a sua alma? Aqueles que confessam a Jesus recebem o perdão dos seus pecados. Por isso que nós dizemos que Jesus é o nosso Salvador. Ele nos salva da morte eterna. Quando você aceita Jesus, você se torna filho de Deus, você se torna filha de Deus. Você recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida. O Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Quando você diz que eu quero receber Jesus na minha vida, eu quero que Ele me salve dos meus pecados, eu quero que Ele me dê o Espírito Santo entra em você. E o seu nome é escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, no capítulo 20, está escrito que haverá um dia em que todos comparecerão perante Deus para serem julgados. E os que receberam Jesus herdarão a vida eterna. Vão estar com o seu nome no livro da vida. O livro da vida é o livro que registra o nome dos que receberam a Jesus. E eles herdarão diretamente o reino dos céus. Então, talvez você ouviu que chegar até Deus pode ser por todos os caminhos. Tem uma frase que as pessoas falam no mundo assim: todos os caminhos levam a Deus. Mas essa frase é mentirosa. Se nós lemos Provérbios 23, os caminhos da bebida, da gulodice, da prostituição levam você para a perdição. E Deus é Pai, mas como nós lemos lá em Hebreus, no capítulo 12, você viu ali que Deus, Ele como Pai, Ele corrige os seus filhos, Ele aplica a correção, Ele açoita aquele a quem Ele recebe como filho. Significa que Ele nos adestra, Ele nos treina para que nós possamos ser seus filhos. Então, se você quer aceitar a Jesus agora, aceite a Ele para que você receba a vida eterna. A oração de confissão. Faça essa oração comigo agora. Diga ali a frase número 1. Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. 2. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. E 3. Escreve meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus, amém. Com essa oração que você fez agora, você aceitou a Jesus como seu Salvador. Significa que você reconheceu que tem pecados e depende de Jesus para receber o perdão dos seus pecados. Você pediu na frase 2, para dar o Espírito Santo a você. Você já recebeu porque você pediu e Deus dá o Espírito Santo com prazer aos que o pedem. E na frase 3, você pediu: escreve meu nome no livro da vida. O seu nome está escrito nesse livro e no julgamento final você é herdeiro, você é herdeira do reino de Deus. Agora, procure uma igreja em que você se sinta bem, que prega que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Se você tem algum santo, imagem, amuleto ou qualquer coisa dentro da sua casa, embale, coloque fora da sua casa. Você não precisa mais disso. Deus está com você. Quando você recebe Jesus, você recebeu o Deus Filho na sua vida. Você já tem o Espírito Santo com você. E hoje você começa um novo caminho, então procure um lugar que prega o que a Bíblia ensina. Que Jesus está à direita de Deus, recebe todas as nossas orações e que você não deve se dobrar diante de nenhuma imagem, nem rezar ou fazer qualquer tipo de prece ou oração para nenhuma imagem. Porque as imagens, diz o Salmo 115, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, nariz, mas não cheiram, ouvidos, mas não ouvem, mãos que não pegam e pés que não andam. E os que adoram as imagens se tornarão como elas. Certamente você não quer ser como uma imagem, que é dessa forma. Você está vivo, Jesus está vivo, Ele escuta as nossas orações e Ele traz respostas
para a sua vida. Estar numa igreja é importante, porque você vai ouvir a palavra de Deus e vai encontrar pessoas que estão dedicadas a buscar a Deus. Se você teve decepção no passado com pessoas que diziam ser cristãs, mas que decepcionaram você, saiba que o joio cresce com o trigo. Você vai encontrar pessoas que estão há muitos anos na igreja, que ainda precisam de conversão, mas não foram elas que morreram por você, foi Jesus. Então, foque nisso, em Jesus e em andar com pessoas que são sábias, que estão seguindo a palavra de Deus. Vamos fazer a oração final. Pai querido amado, louvamos o teu nome por esses ensinamentos, pela tua palavra revelada para nós, que o Senhor deixou para nós como um tesouro que nos traz os caminhos da felicidade. Pedimos que o Senhor abençoe esse teu filho, essa tua filha, libertando aqueles que estão presos ao pecado da glutonaria, ao pecado da bebedice, ao pecado da prostituição, da fornicação, do adultério, que nós lemos nesse texto de hoje. Pedimos que o Senhor venha trazer força e graça para que esse teu filho, essa tua filha se livre desse mal e que o Senhor venha trazer a tua luz e paz hoje e sempre em todos os caminhos. E visita esse que recebeu o Senhor hoje, derramando o caminho certo da igreja que deve estar para aprender e crescer nos caminhos do Senhor. Traz a tua bênção, que esse pai, essa mãe saiba instruir os seus filhos, dizer não, para educá-los e instruí-los a lidarem com as frustrações e com as decepções e os desafios da vida. E que o Senhor venha mostrar como fazer esses treinamentos para que esses filhos sejam pessoas que são sãos, que são saudáveis, que sabem lidar com os nãos da vida. Eu peço que o Senhor venha dizer o sim para aqueles que estão pedindo uma evolução na carreira profissional, que estão buscando sabedoria, que estão buscando conhecer ao Senhor, que o Senhor venha derramar agora o caminho certo para que os teus filhos prosperem em tudo que fizerem, para que o teu nome seja glorificado. Abençoa os casamentos desse teu filho e dessa tua filha, derrubando o mal, trazendo entendimento, compreensão, harmonia no lar e traz vitória. Se tem alguém que tem algum parente preso, eu peço que o Senhor agora mande uma equipe de evangelização para que essa pessoa possa ouvir a tua palavra, se converter e sair de lá diferente para seguir ao Senhor. Abençoa, derrama saúde para os que estão enfermos, trazendo força e graça para os que estão com a fé um pouco abatida por causa de alguma situação que não deu certo. O Senhor é bom, o Senhor está à sua frente. Se alguma coisa não deu certo, não deu agora, mas quando o Senhor fecha uma porta, significa que Ele está preparando outra, melhor para a sua vida. Creia nisso, o Senhor está com você, seguindo com você. Senhor, te agradecemos isso pela tua palavra de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe grandemente a sua vida. Amém e amém.